Sobre Wagner Love, conversei hoje à tarde, estou conversando todo dia aqui com o Evandro Ferreira, que é o empresário do Wagner Love, conversei hoje à tarde, porque havia alguns portais lá na Turquia que deram que já tinha saído a rescisão. Vou até ver aqui se tem alguma notícia nova, que eu mandei uma mensagem para ele faz pouco tempo. Vamos ver se ele respondeu. Não, ainda não. Mas a última vez que eu falei com ele foi hoje à tarde, no finalzinho da tarde. Tinha saído em alguns portais da Turquia que o Wagner Love já tinha acertado a rescisão. Ele falou, para mim não chegou nada. E ele é o empresário do cara, né? Então ainda não saiu a rescisão do Love. Assim que sair, o Corinthians vai para cima. E vale para o Love e vale para o Arana, tá? É óbvio, nenhum time pode falar que fez uma proposta oficial para um jogador que tem contrato com outro time. Então o Corinthians não pode fazer uma proposta para o Love oficial e o Corinthians não pode fazer uma proposta para o Arana oficial, porque esses dois jogadores têm contratos com outras equipes. Se o Corinthians fizer isso, vai ser punido pela FIFA. O time não pode fazer uma proposta para o jogador sem passar pelo clube, né? Só que é óbvio também que o diretor do Corinthians, o técnico do Corinthians, o presidente do Corinthians, fala com o jogador e fala com o empresário do jogador. Isso é óbvio, ninguém é bobo de achar que isso não acontece. Então o Love já sabe quanto o Corinthians quer pagar, o Arana já sabe quanto o Corinthians quer pagar, o Corinthians já sabe quanto o Love quer receber e o Corinthians já sabe quanto o Arana quer receber. Isso está resolvido. Então, o Love resolvendo a situação com o Besiktas, que vai se resolver provavelmente nos próximos dias, o Love será jogador do Corinthians. Porque o Corinthians já sabe quanto ele quer ganhar e ele já sabe quanto o Corinthians pode pagar. Já se acertaram. Do Arana, a situação é mais complicada, por quê? Não por causa do Arana. Pelo Arana, ele seria jogador do Corinthians. Porque depende do Sevilha. Não dá para você cravar uma situação que depende de terceiros. Então, não dá para eu vir aqui e cravar Arana é jogador do Corinthians se o Sevilha está negociando. E se o Sevilha resolve não vender ele para o Corinthians, resolve vender para outro time do futebol europeu? Depende do diretor do Sevilha, do presidente do Sevilha. Não dá para saber o que se passa na cabeça desses caras. Pelo Corinthians, tudo certo. Pelo Arana, tudo certo. Pelo empresário do Arana, também tudo certo. Lembrando que o empresário do Arana é o Fernando Garcia, e eu já ouvi falar lá no Corinthians que o Fernando Garcia quer colocar o Arana no Corinthians até para não perder tanto espaço assim, por causa do Juliano Bertolucci, que está colocando um monte de jogador, que está tomando conta do Corinthians, e o Fernando Garcia não quer perder espaço, né? Porque é bom também para o empresário ter jogadores no clube, né? O empresário usa o nome do clube também como know-how, até para acertar com outros jogadores, enfim. Então, a situação do Arana depende basicamente do Sevilha aceitar a proposta do Corinthians. Sobre Love e Arana, vocês têm mais alguma coisa a falar? Sobre o Arana, Belo, sobre o Arana, eu li hoje um periódico, né, o Marca, famoso jornal da Espanha, o Marca, e eles estavam falando sobre o Sevilha e explicando essa situação, que o Sevilha quer sim, de fato, passar não só o Guilherme Arana, como o Paulo Henrique Ganso novamente ao futebol brasileiro, porém o seu diretor, o Joaquim Caparrós, esse é o nome do diretor do Sevilha, Joaquim Caparrós, ele diz que só vai vender esses dois jogadores. Não tem essa de empréstimo. O Corinthians ofereceu um primeiro valor. Isso ele falou em entrevista. Não sou eu que estou criando esses números. O Corinthians ofereceu 6 milhões. Eles rechaçaram. Eles estão pedindo 8. O Corinthians ofereceu 7 euros. E esse diretor falou: agora a coisa está próxima. Não está fechada. Quem quiser, só entrar aí no Marca da Espanha, vai ver essa entrevista do Joaquim Caparrós, diretor, e ele ainda diz assim: eu pretendo sim vender o Guilherme Arana para eu poder ficar em paz. Ele ainda usa esta frase. Então, assim, a negociação com o Arana, óbvio que vai acontecer, o Belo explicou muito bem a situação, porém, depende do Sevilha. O Corinthians parece que está chegando aonde o Sevilha quer. E, segundo o próprio Joaquim Caparrós, tinha uma certa dívida aí do Sevilha com o Corinthians, né? Eu gostaria até de saber se o Belo tem esse tipo de informação, porque ele falou que... Quando vendeu o Arana, ficou com 20% sobre uma futura venda do Guilherme Arana. Então, o Corinthians ainda tem direito a 20% do Arana. E isso pode ser tirado do preço. Por exemplo, o Sevilha tem 80%, o Corinthians tem 20%. Se o Sevilha vender o Arana para o Bolonha, da Itália,
vai vender por 8 milhões. Para o Corinthians, não, porque o Corinthians já tem 20%. Por isso, talvez ele tenha falado nessa dívida. Exatamente, ele citou essa dívida. Porém, ele deixou muito claro que a vontade do Sevilha é sim que o jogador venha para o futebol brasileiro. Viu, Belo? Em nenhum momento ele falou no futebol europeu. Lembrando que a janela para os clubes europeus ela fecha no dia 31 de janeiro. Então, como é uma negociação que demanda tempo, talvez eles vão trazer os jogadores aqui, vão fazer o negócio com o futebol brasileiro, assim como o Fluminense está muito próximo do Paulo Henrique Ganso, eles querem recuperar ou pelo menos não ficar no zero, né, Belo? E eu repito o que eu falei, o Flamengo entrou na parada pelo Arana, no Brasil o Arana joga no Corinthians, só, ponto. Se o Arana voltar para o Brasil, se o Sevilha não negociar o Arana com o futebol europeu, ele será jogador do Corinthians. O Corinthians não vai aceitar e o Arana não vai aceitar jogar em outro clube. O Flamengo ofereceu 10 milhões, o Sevilha vai vender para o Flamengo. O Arana não vai aceitar e o empresário do Arana não vai aceitar. Então, o Arana deu a palavra dele. Eu estou confiando na palavra do Guilherme Arana, tá? O Arana deu a palavra dele para os dirigentes do Corinthians, que no Brasil ele joga por enquanto, tá? Depois, para frente, na carreira, não sei, mas nesse momento, se ele voltar do Sevilha para o Brasil, será jogador do Corinthians.